A verdade revelada, evidências arqueológicas da Bíblia. Por milênios, a Bíblia tem sido a base da fé para bilhões de pessoas ao redor do mundo. Histórias de profetas, reis e milagres ressoam através dos séculos. Mas será que esses relatos têm base na realidade? E se as pedras pudessem falar, que histórias elas contariam sobre os eventos descritos nas Escrituras Sagradas? E hoje, vamos mergulhar no fascinante mundo da arqueologia bíblica, onde a fé e a ciência se encontram. Junte-se a mim nesta jornada enquanto desvendamos as descobertas extraordinárias que lançam luz sobre a era bíblica. Nossa primeira parada nos leva a Cesareia Marítima, antiga capital romana da Judéia. Imagine a cena. O ano é 1961. Arqueólogos escavam as ruínas de um antigo teatro romano quando, de repente, se deparam com uma pedra. Uma pedra comum à primeira vista, mas com uma inscrição em latim que mudaria para sempre a forma como vemos a história bíblica. A inscrição, desgastada pelo tempo, revelava a seguinte frase: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Sim, aquele mesmo Pôncio Pilatos, o governador romano que, segundo a Bíblia, lavou as mãos antes de condenar Jesus à morte. Essa descoberta extraordinária confirmou a existência de Pilatos, tirando-o das páginas da Bíblia e colocando-o firmemente nos anais da história. A Pedra de Pilatos, como ficou conhecida, é uma prova tangível da intersecção entre a narrativa bíblica e a realidade histórica. A inscrição também revelou detalhes importantes sobre o título oficial de Pilatos e a estrutura administrativa romana na Judéia. A descoberta da Pedra de Pilatos é um lembrete poderoso de que a arqueologia pode lançar luz sobre os cantos mais obscuros do passado. Então preparem-se para se surpreenderem, porque nossa jornada em busca da verdade está apenas começando. Nossa próxima parada nos leva ao coração de Jerusalém, uma cidade sagrada para milhões e palco de alguns dos eventos mais importantes da história bíblica. É aqui, em 1990, que uma descoberta acidental chocou o mundo arqueológico e lançou nova luz sobre um dos personagens mais controversos da história cristã, Caifás, o sumo sacerdote que presidiu o julgamento de Jesus. Enquanto trabalhadores construíam um parque, se depararam com uma tumba antiga contendo 12 ossuários, caixas de pedra usadas para guardar os ossos dos mortos após a decomposição do corpo. Um desses ossuários, ricamente decorado, trazia uma inscrição em aramaico que enviaria arrepios pela espinha dos estudiosos: José, filho de Caifás. A inscrição, autenticada por diversos especialistas, confirmou a existência de Caifás, um personagem central na narrativa da Paixão de Cristo. A descoberta do ossuário de Caifás forneceu uma conexão física tangível com esse personagem bíblico, trazendo à vida um nome que, até então, só existia nas páginas das Escrituras. Dentro do ossuário, foram encontrados os restos mortais de um homem de 60 anos, junto com ossos de uma mulher e de 4 outras pessoas, possivelmente membros da família de Caifás. A análise dos ossos forneceu aos cientistas informações valiosas sobre a saúde e dieta das pessoas que viviam em Jerusalém na época de Jesus. Nossa jornada nos levará a outras descobertas fascinantes que conectam as narrativas bíblicas à realidade histórica. Nossa expedição nos leva agora ao deserto da Judéia, uma paisagem árida e inóspita que guarda segredos milenares. É aqui, nas cavernas de Qumran, que se desenrola um dos capítulos mais emocionantes da arqueologia bíblica, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Imagine a cena. O ano é 1947. Um jovem pastor beduíno, em busca de uma ovelha perdida, se depara com uma caverna escondida nas encostas íngremes do deserto. Intrigado, ele joga uma pedra na escuridão e ouve o som inconfundível de cerâmica se quebrando. O que ele encontrou naquele dia mudaria para sempre a nossa compreensão da história bíblica. Escondidos dentro de jarros de barro, estavam centenas de fragmentos de pergaminhos antigos, escritos em hebraico, aramaico e grego. Esses fragmentos, cuidadosamente montados e estudados por especialistas ao longo de décadas, revelaram ser os mais antigos manuscritos bíblicos já encontrados, datando de antes da época de Jesus.
Os manuscritos do Mar Morto contêm trechos de todos os livros do Antigo Testamento, exceto o livro de Ester, além de hinos, orações e textos religiosos até então desconhecidos. A descoberta desses textos revolucionou os estudos bíblicos, fornecendo aos estudiosos uma visão sem precedentes sobre a evolução do texto bíblico e as crenças judaicas do período do Segundo Templo. A precisão dos textos dos manuscritos do Mar Morto, comparados com versões posteriores da Bíblia, atesta a fidelidade com que as escrituras hebraicas foram copiadas e transmitidas ao longo dos séculos. Essa descoberta extraordinária reforça a importância histórica da Bíblia, mostrando que suas raízes são profundas e que sua mensagem transcendeu milênios. Nossa jornada em busca da verdade continua, e ainda há muito a ser descoberto. Nossa busca por evidências arqueológicas nos leva agora ao norte de Israel, às ruínas da antiga cidade de Tel Dan. É aqui, em 1993, que uma descoberta monumental abalou o mundo da arqueologia bíblica e reacendeu o debate sobre a historicidade de um dos personagens mais icônicos da Bíblia, o rei Davi. Durante escavações de rotina, arqueólogos se depararam com 3 fragmentos de uma estela de pedra, um tipo de monumento comum no mundo antigo, usado para registrar eventos importantes. A inscrição na estela, escrita em aramaico antigo, datava do século IX a.C. e mencionava a vitória de um rei aramaico sobre os reis de Israel e da casa de Davi. A menção à casa de Davi causou um verdadeiro terremoto no mundo acadêmico. Até então, muitos estudiosos questionavam a existência de Davi como um rei poderoso, considerando-o como uma figura lendária, ou no máximo, um chefe tribal de pouca relevância histórica. A estela de Tel Dan forneceu a primeira evidência extrabíblica da existência de Davi como um rei histórico e fundador de uma dinastia poderosa. A inscrição demonstra que, já no século IX a.C., a memória de Davi e de sua linhagem real era conhecida e respeitada por seus inimigos. Nossa jornada em busca da verdade está longe de terminar. Nossa última parada nos leva às margens do Mar da Galileia, um lugar de beleza serena e significado religioso profundo. É aqui, na antiga cidade de Cafarnaum, que encontramos vestígios da vida cotidiana dos primeiros cristãos e uma conexão tangível com um dos discípulos mais próximos de Jesus, Simão Pedro. Sob as ruínas de uma igreja bizantina do século V d.C., arqueólogos descobriram os restos de uma casa do século I d.C. que se acredita ter sido o lar de Pedro. A casa, construída em torno de um pátio central, era incomum para a época, com paredes mais grossas e um piso de gesso cuidadosamente polido. Mas o que tornava esta casa verdadeiramente especial eram as evidências de veneração religiosa que datavam de meados do século I d.C., apenas algumas décadas após a morte de Jesus. As paredes da casa estavam cobertas de grafites e inscrições em grego, latim, siríaco e aramaico, atestando a importância do local para os primeiros cristãos. As inscrições mencionavam Jesus como Senhor, Cristo e Messias, indicando que a casa era vista como um local sagrado, possivelmente um dos primeiros locais de culto cristão. A descoberta da casa de Pedro em Cafarnaum oferece um vislumbre fascinante da vida cotidiana dos primeiros seguidores de Jesus, mostrando como a mensagem cristã se espalhou rapidamente após a sua morte. Nossa jornada em busca da verdade nos levou a lugares incríveis, revelando evidências tangíveis que conectam as narrativas bíblicas à realidade histórica. E assim chegamos ao fim de nossa jornada exploratória pelas evidências arqueológicas da Bíblia. Vimos como a ciência, através da arqueologia, pode lançar luz sobre os eventos descritos nas Escrituras, revelando detalhes fascinantes sobre a vida das pessoas que habitavam o mundo bíblico. Descobrimos que a arqueologia não serve para provar a Bíblia, mas sim para contextualizá-la, mostrando que suas histórias se desenrolaram em um tempo e lugar reais, com personagens reais que deixaram sua marca na história. A fé, por sua vez, nos convida a ir além das evidências físicas, a buscar um significado mais profundo nas entrelinhas da história e a encontrar respostas para as perguntas que a ciência por si só não pode responder.
A arqueologia confirma muitos detalhes da Bíblia, mas milagres e eventos sobrenaturais continuam sendo questão de fé. E aí, o que você acha? Se gostou, deixa o like e se inscreve para mais vídeos.